Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Matos, eu sou Master Business Coach. Espero que o que vai ser passado aqui ajude você na sua vida pessoal, profissional, na sua empresa, no seu negócio. Eu já fui executivo de tecnologia, eu sempre trabalhei na área de tecnologia. Depois de um tempo, eu me voltei para o coach, atuando com coaching empresarial, Business Coach. Quando eu era apenas consultor, sem conhecer o coach, eu via que as empresas não conseguiam atingir os seus resultados. Porque não é só uma questão da técnica em si, É uma questão também do que se passa dentro da mente da pessoa. Se as pessoas elas estão vendo que existem crises, mas elas acham que isso não tem como resolver, essa crise está acabando com o país, não tem uma solução, isso vai mexer com o negócio dela também. Sempre tem solução, sempre há alternativa. A sua empresa, a empresa que você tem, ou a empresa que você atua, ela trabalha usando o máximo de técnicas que existe? Eu acredito que não. Ela é uma empresa perfeita? Não existe empresa perfeita. Então, se ela não é perfeita, sempre tem oportunidade de melhoria. Sempre tem oportunidade para você melhorar alguma coisa dentro do seu negócio. Então, quando eu conheci o coach, eu vi que realmente os resultados eles aumentaram. Em média, os meus clientes, 20% dos meus clientes, sem o coach, eles tinham sucesso. 80% não tinham. E agora com o coach é ao contrário. 80% e às vezes até mais, eles têm sucesso nos negócios dele. Por quê? Porque agora toda a movimentação, todo o conhecimento que tem que ser feito, todo o trabalho que é feito primeiro na mente. Então, não só trabalhando as técnicas de gestão, mas também trabalhando a parte do desenvolvimento pessoal, que isso é fundamental. Não existe um empresário com uma pessoa só, O empresário de um só é autônomo, Então o empresário ele precisa de pessoas. Para ele trabalhar com pessoas, ele precisa liderar. E para ele liderar, ele precisa ter autoconhecimento, autodomínio, buscar sempre o autodesenvolvimento. Então, isso são características de um líder. Então, quando as pessoas não conseguem enxergar isso, acham que a empresa é só comprar, vender, não entende que as pessoas são extremamente importantes, que você tem que dar valor a isso, que você tem que entender como é que as pessoas pensam. Então, quando as empresas começam a perceber isso, o resultado é muito melhor. Elas começam a ter alta performance. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso. Vou falar desde a parte de gestão financeira, gestão de processos, gestão de pessoas, liderança. Bom, primeiro, começar com a parte financeira. Toda vez que me chamam para um processo de coaching, a primeira coisa que eu digo vamos olhar o seu fluxo de caixa. E, em geral, eu não tenho boas respostas nesse sentido. As empresas não têm noção o que é um fluxo de caixa. Muitas vezes, elas têm uma ideia do que é um controle de caixa. Quando eu peço o fluxo, ela começa a abrir uma série de relatórios ou até mesmo cadernos inscritos, ou um sistema, e elas começam a mostrar o controle de caixa. O que é o controle de caixa? É aquela movimentação diária, é o dinheiro que entrou e saiu da loja, o que você pagou, o que você recebeu. Isso é extremamente importante, as empresas têm que fazer. É uma parte do processo que é trabalhosa, mas ela é relativamente simples, mas que você tem que alimentar para você saber quanto que você tem dinheiro em caixa. Então, é claro, você quer saber no final do dia, você vendeu, você pagou conta, quanto que sobrou de dinheiro na sua conta, quanto é que você tem em caixa. Então, esse controle de caixa, ele é fundamental para as empresas, ele é essencial. Se você tem funcionários trabalhando e que ficam de frente do negócio, no caixa mesmo ali, controlando o dinheiro, esse controle é fundamental, para saber se não tem nenhum problema de roubo. O caixa abriu pela manhã com R$100, vendeu durante o dia R$1.000, pagou tanto de conta e no final do dia tem que ter um saldo. Então esse controle de caixa ele é fundamental. Algumas empresas fazem, nem todas as empresas fazem controle de caixa não, Porque tem uma coisa interessante. A maioria das pessoas elas têm medo de números, Então existe até uma fobia que é logicofobia. Então a logicofobia não deixa que a pessoa goste de número, Porque lá do colégio, matemática era muito chato, os professores não passaram talvez da forma mais adequada, e aí foi se ganhando esse medo dos números, e quando a pessoa tem que empreender, acaba que ela tem esse medo também, ela traz esse medo de número, a logicofobia,
e ela tem o negócio, a finalidade principal é ter lucro, mas ela não quer controlar o dinheiro porque ela não gosta de lidar com números, ela não quer fazer planilhas, ela não quer olhar sistema, ela não quer ver nada disso. Esse é um erro gravíssimo, né, nas empresas, porque se você é empresário, você tem que conhecer seus números na ponta dos dedos, né? Não adianta você simplesmente achar que o dinheiro está entrando, está saindo. Tem muita gente, por incrível que pareça, que vê se a empresa tem lucro ou não olhando o saldo da conta no final do mês. Ah, sobrou 30 mil, beleza, uma empresa deu lucro. Não é bem assim não, tá? Tem uma série de coisas que você tem que analisar para saber se sua empresa realmente está dando lucro ou não. Então, esse controle de caixa ele é muito importante, mas o que você tem que fazer para você poder ter a visão do seu negócio é o fluxo de caixa. E o que é o fluxo de caixa? Fluxo de caixa é a visão de futuro da sua empresa, dos seus pagamentos e recebimentos. Imagina que você conseguisse projetar daqui a um ano, né, você só conseguisse saber quanto você vai ter de dinheiro ou de dívida, né, daqui a um ano na sua empresa. Isso é muito fácil de você fazer, né? Você pode fazer isso através de uma planilha no Excel. Então, as empresas elas não entendem que elas têm essa ferramenta, que elas podem fazer essa projeção. Também outro erro que eu vejo muito forte nas empresas, elas abrirem as portas, né, abrir o negócio, divulgar nas redes sociais e pronto, né? Não existe uma meta de venda, não existe um planejamento de faturamento. A maioria das pessoas acreditam que ela vai fazer aquilo ali, faturar o máximo possível. Só que o máximo possível é uma coisa que o teu cérebro não consegue alcançar, porque é muito subjetivo. O teu cérebro, ele te ajuda pra caramba, né? Para você atingir suas metas, mas você tem que definir essas metas. Se você não define, se você deixa uma coisa subjetiva, o resultado também vai ser subjetivo, você não vai conseguir atingir nenhum resultado. Então o que você precisa fazer é definir exatamente, baseado no seu negócio, baseado na sua capacidade de produção, baseado no seu mercado, é você definir qual a sua previsão de faturamento. Poxa, Paulo, então quer dizer que eu posso dizer quanto que eu vou faturar mês que vem? É isso aí mesmo. Tá? Se você acha que você vai simplesmente faturar o máximo possível, olha, você vai ter um sério problema, porque talvez você fature R$1.000 por mês e se for o máximo possível, e o seu negócio não vai para frente, né? Talvez você fature R$100.000 por mês e dependendo do seu negócio também não vai adiantar. Então, não é uma questão de quanto você fatura, é quanto você precisa faturar para essa estrutura que você criou, né? Então, quando você abre um negócio, não importa se ele é uma loja ou um escritório, ele tem uma capacidade de produzir, né? E baseado no preço do seu produto, você consegue fazer uma projeção de faturamento. É relativamente simples, né? Se você tem uma loja de varejo, por exemplo, e você tem 1.500 itens, né? Você pode achar que é complicado fazer isso, mas não é tão complicado assim, porque existe uma coisa chamada ticket médio. E o ticket médio é a média de compra de cada cliente no dia. Então, se você consegue, através de um concorrente, visualizar isso, ou se sua loja já está funcionando, você consegue ter esse número baseado nas vendas diárias, né? Então, você consegue identificar qual é o ticket médio. Então, vamos dizer que o seu cliente ele compre R$35 por mês, por dia, né? Cada compra, em média, os clientes gastam R$35. Então, dali você já tira já uma série de cálculos para você poder fazer a projeção do seu negócio. Então, vamos pensar que você tem que ter, no mínimo, um faturamento de R$100.000 para poder pagar todas as dívidas e ficar no seu ponto de equilíbrio. Bom, se você sabe que cada venda é R$35, é só você dividir e daí você vai ver quantos clientes você vai ter que passar na sua loja por mês para que você consiga atingir esse faturamento do seu ponto de equilíbrio. E se você sabe por mês, você sabe por semana, você sabe por dia, você sabe por hora. E daí você começa a traçar suas metas, né, de faturamento. Só que eu falei de pontos de equilíbrio. Agora, você também tem uma capacidade de produção, né? O teu negócio ele consegue vender até um determinado limite. Mais do que isso, vai ter tanta fila, né, que as pessoas não vão conseguir entrar ou comprar o seu negócio, você não vai dar conta. Então você também precisa fazer essa análise e saber qual a capacidade de produção do seu negócio. E aí sim, você sabe qual é o seu ponto de equilíbrio, quer dizer, qual a sua meta mínima que você tem que atingir. E você sabe qual a sua capacidade máxima de produção. Então a sua meta vai ficar entre aquilo ali. Claro, o ideal é que ela seja baseada na sua capacidade máxima de produção, né? Então você estabelecer a sua meta ali. Mas às vezes você tem que fazer isso gradativamente, né? Não adianta você achar que no primeiro dia de faturamento você vai pegar e lançar a sua meta
de faturamento no máximo que essa loja pode produzir. Não é bem assim também, né? Você tem que fazer um crescente, né? Você vai ter que conquistar o público e isso aí vai crescendo. Então você tem sim que fazer um planejamento de como você quer faturar o seu negócio, de quanto você quer faturar para você poder manter o seu negócio e ter o lucro que você imagina, né? Outro conceito que eu explico muito para os empresários é que muitas vezes ele acha assim, eu vendo chocolate, o meu negócio é chocolate, né? Bom, primeiro eu te digo o seguinte, você não é necessariamente um comerciante ou empresário, você é um investidor. Todo comerciante, todo empresário, ele é acima de tudo um investidor. Por quê? Porque você teve que pegar um dinheiro, né, que você tinha, ou às vezes nem tinha, né, e botar lá naquele negócio. Então você pegou o dinheiro, botou dentro da empresa, comprou máquinas, equipamentos, fez obras, né, contratou funcionário, comprou estoque, e aí você gastou um volume de dinheiro ali para poder aquele negócio começar a funcionar. Bom, você vai querer pegar o retorno desse dinheiro, né? Não adianta você simplesmente botar lá 500 mil reais no negócio e aí, eu estou tirando um salário para mim, tá bom. Não é bem assim. Você é um investidor. Por quê? Se você pegasse esse dinheiro e aplicasse em outro tipo de rendimento, será que não valeria mais a pena deixar na poupança, na renda fixa, renda variável ou numa carteira de ações? Talvez valesse mais a pena, talvez fosse mais lucrativo, né? Contrata um consultor financeiro que pode de repente te dar uma ajuda e você ter uma rentabilidade grande sem ter esforço praticamente nenhum. Em geral, os rendimentos de aplicações elas são bem inferiores às margens de lucro de uma empresa. Só que a empresa ela tem que ser bem gerida, né? Então, a empresa dá um lucro maior, mas ela tem uma gestão bem feita. Se ela não for bem feita, você acaba perdendo o seu dinheiro, como você perde às vezes quando aplica em ações, né? Tem gente que não sabe aplicar, bota o dinheiro hoje, no dia seguinte a ação baixou, ela já vende, né? Ela já realiza ali, e aí pronto, já perdeu o dinheiro ali na hora. Então são pessoas que não sabem aplicar no mercado financeiro e aí acaba tentando se meter numa área que não conhece. E o empreendedorismo é a mesma coisa. Você tem um dinheiro, você vai aplicar no negócio, numa boa ideia que você tem. Mas se você não conhece as técnicas de gestão, você vai perder muito dinheiro. Tem muita gente que perde dinheiro nas empresas sem saber. Às vezes a empresa tem lucro, a empresa é boa, todo mundo gosta dos produtos e mesmo assim ela está perdendo dinheiro mês a mês com uma coisa chamada geração de passivo. O que é geração de passivo? Geração de passivo é normalmente uma obrigação que você, fiscal, legal, que você não está se adequando, que você não está cumprindo. E às vezes também por falta de conhecimento, o empresário acaba sonegando sem querer, né? Porque ele não entende todas as regras e tem muitos, inclusive, que bitributam, né? Uns deixam de pagar impostos e outros pagam dobrado, né? Isso também ocorre demais. Eu tenho muita gente que me chama para ver essa questão de bitributação. Empresas que reclamam dos impostos, mas na verdade estão pagando 2 vezes, né? Então isso acontece também. Então, quando você não tem esse conhecimento da parte contábil, você acaba incorrendo nessa questão de geração de passivo. Então, lá na frente, você pode tomar uma multa e aí o governo ele não quer saber daquele último mês, não. Ele vai pegar os últimos 5 anos da sua empresa, vai calcular todos esses juros, multa, e aí, às vezes, essa multa é tão grande e a tua empresa estava dando certo, estava tudo certo, mas você não vai conseguir arcar com essas despesas, dessa dívida, dessa multa, e aí você acaba fechando o seu negócio. Então, não adianta você achar que você vai abrir uma empresa e que simplesmente é só levantar as portas, botar produto lá dentro que vai dar certo. Não é bem por aí. Você tem que fazer a gestão financeira do seu negócio fazendo um fluxo de caixa. Bom, e o que esse fluxo de caixa tem que conter, né? Antes de mais nada, a estrutura do fluxo de caixa é uma coisa chamada plano de contas, né? O contador, ele usa uma coisa chamada plano de contas contábeis, que para o empresário ele não tem muita utilidade. Por quê? Porque o plano de contas contábil ele é muito técnico. Quem entende bem de plano de contas contábil é o contador. E o empresário ele precisa de uma coisa mais simples, mais dinâmica, para que ele possa utilizar no dia a dia. Se toda vez que chega uma conta, você tem que olhar uma lista enorme para fazer uma classificação contábil e encaixar naquele plano de contas contábeis, isso aí vai onerar demais o seu negócio. A não ser que sua empresa seja grande, e aí sim se trabalha com um plano de contas contábil. Mas se a empresa é pequena ou média, muitas vezes a gente prefere criar um plano de contas financeiro ou orçamentário, que é um plano de contas simplificado, que vai fazer com que você entenda melhor o seu negócio, como o dinheiro entra e como o dinheiro sai da empresa. Por que isso? Porque você tem várias entradas e saídas.
Então você precisa agrupar essas entradas e saídas para que você tenha uma visão mais macro, né? Quando você tem uma visão muito detalhada, você está ali olhando a árvorezinha, né? Você não consegue olhar a floresta. Então, para que você consiga olhar a floresta, para você consiga entender o seu negócio de uma forma macro, aí sim você precisa criar um plano de contas financeiro ou orçamentário. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube, eu não vou explicar em detalhes aqui como fazer isso, porque até mesmo no meu canal lá tem um vídeo, é só você buscar lá no YouTube, fluxo de caixa simples do zero. Né? Você vai ver lá, meu canal é Paulo Matos Master Coach, você busca lá, você vai ver que eu tenho um videozinho que eu explico passo a passo como fazer um fluxo de caixa, ok? Então assim, você cria o plano de contas financeiro e aí sim você vai agrupar. Por exemplo, toda vez que você tiver uma despesa de fornecedor, você lança como despesa de fornecedores. E aí você agrupa por energia, telefonia, salário, impostos e taxas, e você vai agrupando de acordo com a sua necessidade, né? A gente costuma dizer o seguinte, a gente só controla no negócio aquilo que precisa ser controlado, né? Aquilo que pode me dar um problema ou aquilo que vai me dar alguma resposta na frente. Então, quando você cria esse plano de contas, aí sim você consegue fazer a projeção. Então, o que eu costumo fazer, e você vai ver lá no vídeo no YouTube, é criar esse plano de contas numa planilha do Excel. E aí eu faço a projeção de um mês, tá? Do mês seguinte, é o que eu estou fazendo a planilha, baseado nos meus meses anteriores, né? Eu faço essa análise, e aí o que eu faço? Quando eu tenho o mês todo pronto, eu simplesmente copio para 12 meses ou então para 24 meses. Quando eu faço isso, eu consigo ter realmente a visão do meu negócio. Então aí eu consigo projetar, por exemplo, uma estimativa de receita para que eu tenha para que eu consiga saber quanto que eu vou ter de dinheiro, de lucro ou prejuízo no final de um ano, né? Então isso é bem interessante. Tem empresas que normalmente quando eu faço o fluxo de caixa, né, é o dia do choro, né? O empresário, ele quando começa a olhar os números, ele fala, nossa, depois de um ano ele está extremamente endividado, porque ele não sabe fazer a gestão, não sabe fazer gestão financeira. E aí essa falta de controle acaba aqui por mostrar que daqui a um ano o negócio dele vai estar mais do que falido. É muito bom porque a gente acaba identificando as falhas e vê as oportunidades de melhoria do negócio hoje, sem precisar esperar 12 meses para isso acontecer, né? Então o fluxo de caixa ele é uma ferramenta extremamente importante para isso, para você conseguir identificar como é que o seu negócio está caminhando, se ele está dando lucro, onde tem setores, né, que estão de repente gastando demais. Então, o fluxo de caixa, eu costumo dizer que ele é o GPS da empresa. Imagina que você quer ir de carro para algum lugar, mas você não sabe o endereço de destino. O que você faz? Você pega lá o seu GPS, coloca o endereço de destino, e aí o GPS ele vai te mostrar todo o caminho, certo? Então, o fluxo de caixa ele é muito parecido. É ele que dá as ordens no seu negócio. Porque você imagina o seguinte, você quer colocar aparelhos de ar-condicionado na sua empresa e você vai gastar aí 30 mil reais, né? Então, você quer pagar à vista no próximo mês. Quem vai dizer se pode ou não é o seu fluxo de caixa. Porque é ele que vai dizer se você tem dinheiro, se você vai ter esse saldo no mês que vem, né? Então, quando você olha para o fluxo, ele vai dizer, nossa, mas mês que vem já tem uma despesa grande. Então, ele vai dizer, pô, é melhor eu comprar em 3 vezes. Né? Ou é melhor mês que vem não comprar, deixar para comprar no outro. Então, eu costumo dizer que quem manda na empresa é o fluxo de caixa. Porque é ele que vai fazer a gestão do seu dinheiro, é ele que vai fazer a gestão financeira do seu negócio. Então, o fluxo de caixa, ele é esse GPS. Então, você precisa ter um fluxo de caixa para que você saiba exatamente em que terreno você está pisando. Você não precisa ficar à mercê do mercado, né? Ah, o mercado não está bom, a crise está muito forte. Não, você não precisa disso. As empresas, elas têm que investir, por exemplo, em marketing, em tecnologia, em pessoas. Empresas que não investem nessas áreas, elas não crescem, né? Então, também um erro que eu vejo muito comum é as empresas falarem assim, minha empresa é pequena, eu não invisto em marketing. Cara, todo mundo tem que investir em marketing. Nem que seja um cartãozinho pessoal, um site, uma divulgação nas redes sociais, alguma coisa você tem que fazer, né? Então, as empresas, elas podem, inclusive, normalmente, né, elas investem aí, varia muito, por exemplo, franquias às vezes investem 1% do seu faturamento bruto, empresas que estão mais estabilizadas, né, fora de franquias, que são empresas isoladas, elas investem aí 2,5%, 3,5%, mas empresas que já estão com faturamento bom. Agora, as empresas que estão realmente precisando crescer, elas chegam a investir 10% do seu faturamento bruto em marketing, né?
Por quê? Porque dessa forma ela vai conseguir atingir o seu público. Então, é nos momentos justamente de crise, né, quando as coisas estão fracas, é que você tem que pegar esse dinheiro e investir no seu negócio. E como é que você faz isso, né? Você tem que já, desde hoje, criar um plano de conta chamado marketing e provisionar esse dinheiro. Esse é outro termo que é muito pouco utilizado, provisionamento. E aí eu vou te dar até uma dica que já ajudou um monte de gente e tenho certeza que vai ajudar você também. Né? Normalmente as empresas, quando chegam no final do ano e vão pagar 13º salário, e aí as vendas não vão como elas esperavam e começa a pegar empréstimo no banco. Os bancos adoram emprestar dinheiro nessa época, né, para poder fazer o pagamento do 13º salário. E a dica que eu te dou é o seguinte: você vai criar uma conta na sua planilha chamada provisionamento de 13º salário. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar o valor total da sua folha de pagamento, dividir por 12. E aí em janeiro você já começa a separar esse dinheiro e botar numa poupança. Então você imagina, você já a sua folha de pagamento dividida por 12 é bem pouquinho. Então você pode mês a mês já separando esse dinheiro. Quando chegar no final do ano para você poder pagar efetivamente esse 13º salário, seu dinheiro já está separado lá numa poupança. Cara, isso melhora muito a gestão financeira da sua empresa. Então essa é uma dica bem legal para você. Então você pode provisionar 13º, você pode provisionar férias, você pode provisionar até mesmo processos trabalhistas, caso a sua empresa tenha muita rotatividade de funcionário. Né? Então essas despesas todas você deixa provisionado já. Então você vai mês a mês separar já uma verba para quando tiver uma férias de funcionário, quando alguém for demitido, você já tem dinheiro para poder fazer esse processo. Okay? Então o fluxo de caixa ele é isso. A estrutura dele, a base, é o plano de contas, né? O plano de contas financeiro orçamentário, e aí a gente faz a projeção para 12 meses, 24 meses, e aí sim você consegue ter uma visão bacana aí do teu negócio, ok? Bom, o próximo passo, que para poder estruturar o seu negócio, é a gestão de processos. E o que é isso? Eu gosto de exemplificar falando do McDonald's. Né? Quando você chega no McDonald's para pedir um lanche, você vê que tudo funciona, é tudo muito rápido, né? Por que isso? Porque lá no início, né, o dono, o primeiro dono do McDonald's, ele é um cara muito organizado, muito focado em processo. E ele organizou, até tem um filme muito curioso no Netflix, né, sobre isso, sobre esse crescimento, né, do McDonald's, o surgimento do McDonald's. Né? E aí ele mostra como é que ele fez para organizar a estrutura logística operacional do negócio dele. Né? Ele foi para uma quadra de tênis, é muito curioso. Levou todos os funcionários, pegou giz, desenhou o layout na quadra de tênis e aí as pessoas ficavam se movimentando, fingindo que estavam trabalhando e ele ficava observando e vendo o que estava acontecendo de certo ou de errado. E dali ele criou todo o layout da empresa. Olha que sacada. Então isso deu um dinamismo muito grande para ele organizar essa parte de processos dentro da empresa dele. E aí quando ele foi realmente para o físico, já estava tudo certo, né? Ele já criou os equipamentos, as máquinas dos tamanhos corretos para poder comportar toda a necessidade de processo. Então os processos, eles são os processos operacionais que a sua empresa precisa executar. Então tudo aquilo que você executa na empresa, ela normalmente se divide em dois tipos. Uma são processos, são coisas que se repetem no seu dia a dia, ou são projetos. Né? O projeto é aquela coisa nova, né? Uma reforma no escritório, uma ampliação. O projeto normalmente tem início, meio e fim, né? Tem um custo específico, tem um prazo específico, uma qualidade. Então o projeto você vai executar algumas vezes na sua empresa. Né? E o processo não, o processo é o tempo todo você está executando isso, você está pagando conta, recebendo cliente, respondendo reclamação, admitindo funcionário, demitindo. Então o processo você está o tempo todo trabalhando isso dentro da sua empresa. E aí o que acontece? Uma coisa que você repete dezenas ou milhares de vezes, né, por dia, por mês, ela precisa ser muito bem feita. Porque se você perde tempo com esse processo, você faz ele da forma errada, acaba que você perde tempo, perde dinheiro. Né? O maior bem que a gente tem, a gente pensa que é o dinheiro, né? Não é não, é o tempo. Porque o tempo não volta atrás. O dinheiro, você hoje ganhou 10 mil, amanhã pode ser que no mesmo tempo você ganhe 1 milhão. Então, agora o tempo não tem como você recuperar. O dinheiro você recupera, o tempo não. Então você precisa administrar muito bem o seu tempo. E para administrar o tempo, você tem que ter processos bem definidos, processos bem trabalhados. E uma coisa também interessante, a humanidade ela só começou a se desenvolver quando surgiu a escrita. Antes da escrita era muito difícil, porque não existia uma forma de você passar o conhecimento.
Depois da escrita é que as coisas começaram a evoluir. E hoje, como é que você aprende? Você aprende por livros, por vídeos também, né? Mas muitas vezes ainda por livros, né? Seus filhos estão na escola, você vai para a faculdade, você aprende por livros. Então, é de forma escrita que o conhecimento é passado da forma mais eficiente, de pessoas para pessoas. E como é que isso acontece dentro das empresas, né? Através de procedimentos operacionais. É uma forma de você pegar todos os processos que você executa, definir, diminuir processo a processo e documentar isso numa folha de papel para que você, o próximo funcionário que venha trabalhar no seu negócio, ele saiba exatamente o que precisa ser feito. Ele não precisa descobrir novamente a melhor forma de fazer alguma coisa. E aí vamos dizer que você criou um processo para fazer a limpeza da empresa, né? Como é que se faz a limpeza de um escritório? Que equipamentos utilizar? Onde é guardar os equipamentos? Então você faz esse procedimento operacional, as pessoas começam a executar e aí chega um novo funcionário e fala que existe uma forma melhor de fazer isso. Tá tudo bem, pega esse procedimento operacional, faz uma alteração nele e pronto. Então isso a gente chama de gestão do conhecimento. Né? Dentro do seu negócio você consegue fazer com que o conhecimento ele vá se propagando, com que o conhecimento não se perca a cada vez que você manda o funcionário embora. Né? Isso é muito comum também. As empresas têm funcionário trabalhando 5 anos, 10 anos e quando manda o funcionário embora, simplesmente perde aquele conhecimento todo, né? Porque não ficou nada documentado. E não, a cada dia você tem que estar desenhando cada processo do seu negócio. O tempo todo você tem que estar desenhando esses procedimentos para criar o que a gente chama de manual operacional, né? Manual de procedimento operacional padrão, para que a sua empresa trabalhe dentro dessa linha, né, de gestão por processo e o conhecimento ele seja propagado dentro dessa ferramenta, desses procedimentos. Então é um procedimento que faz o McDonald's ser o que é, né? Toda aquela agilidade, toda a qualidade. Você vai em McDonald's por diversas partes do mundo, você vê que é muito parecido, né? É tudo igual, né? Com raras exceções aí de países específicos, às vezes devido ao uso de carne, né? Mas em geral o McDonald's no mundo inteiro é igual. Então, o que faz o teu negócio andar sozinho são os processos. Você imagina também o funcionário todo dia te perguntando a mesma coisa. É uma reclamação que eu ouço muito. Ah, Paulo, eu não aguento mais o funcionário perguntando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Por quê? Porque não foi criado um procedimento. Se você criar essa documentação do procedimento, e isso você cria junto com o teu funcionário, ele vai, da próxima vez, ele não vai mais te perguntar. Ele vai lá no procedimento. Sabe por que ele está te perguntando toda hora? É porque ele não entendeu, tá? Muitas vezes ele não entendeu. Nós, seres humanos, a gente aprende de diversas formas. Né? A gente aprende de forma visual, auditiva, muitas vezes até sinestésica, né? Tocando, cheirando. Então, e a gente acha que a gente falar para o funcionário é o suficiente. Mas uma pessoa que é visual, quando você fala, ela não consegue criar a imagem na mente dela sobre aquele processo, ela vai entender mais ou menos. E depois ela vai acabar te perguntando novamente. Agora, se você coloca isso numa folha de papel, você fala, você desenha, e muitas vezes você tem que ter um desenho do processo, uma foto, uma fotografia do estado desejado, né, de como é que você quer que aquilo esteja no final. Então isso aí vai fazer uma diferença enorme. E o funcionário, como ele participou do processo da criação do procedimento, da próxima vez que ele precisar, ele não vai perguntar a você, ele vai para o manual, ele vai no manual que está lá no setor dele, vai pesquisar o manual, vai ler, vai reler e vai conseguir fazer sem precisar ficar te perturbando e ligando. Então isso é gestão do conhecimento, vai fazer com que a sua empresa ela ande de forma mais automatizada e você vai ganhar performance muito grande, porque o ideal é que a empresa ande sem você. Você como líder, como chefe, como dono do seu negócio, você não pode ficar o tempo todo tendo que analisar processo a processo da sua empresa, saber se foi feito da forma correta ou não. Você não pode ficar o tempo todo tendo que ficar repassando isso. O sucesso de uma pessoa, ele está ligado diretamente à sua capacidade de sistematização. Quando você não consegue crescer na vida, é porque o seu grau de sistematização ele já atingiu o seu limite. O que você precisa fazer? Conseguir sistematizar de uma forma um pouquinho melhor. Imagina que o seu negócio, você faz todo o controle através de um caderno. Vai chegar um limite, né? Vai chegar um ponto que você não vai conseguir mais crescer, vai ficar uma bagunça, você vai ter tanto problema que não vai dar certo. Aí o que você faz? Você passa uma planilha no Excel. Poxa, vai ficar bem mais organizado. Vai chegar uma hora que também não vai dar conta, você vai ter que comprar um sistema para a sua empresa. Aí você compra um sisteminha, é um sistema comercial, popular, vamos dizer assim, e aí isso aí vai ajudar muito a sua empresa. E aí você compra dezenas de filiais, já não vai dar conta. Você vai ter que comprar um sistema ERP,
que é um sistema mais poderoso, envolve outras áreas do seu negócio, interliga de uma forma mais inteligente, e aí sim a sua empresa não tem mais limite de crescimento. Então você o tempo todo tem que ficar buscando aumentar esse grau de sistematização. E como é que você aumenta isso? Fazendo gestão por processo, criando procedimento operacional padrão para a sua empresa, para o seu negócio. Ok? Bom, outra coisa que você precisa fazer é fazer a gestão de pessoas. E como é que a gente faz isso, né? Normalmente, você precisa criar, primeiro, um organograma do seu negócio, uma estrutura organizacional. Você precisa saber quem é o dono, quem é o diretor, quem é o presidente, quem é o gerente técnico, gerente operacional, gerente estratégico. E a sua empresa, muitas vezes, ela pode ser pequena, né? E se ela for pequena, várias funções elas estão sendo acumuladas por várias pessoas. E está tudo bem, tá? Só que você tem que ver que à medida que o seu negócio vai crescendo, você vai ter que contratar pessoas para se enquadrar nessas caixinhas aí do organograma. Porque aí sim a sua empresa vai crescendo de uma forma organizada. Se você não tem essa visão de organograma do seu negócio, né, você nunca desenhou um organograma, não sabe como é que é isso, fica complicado, porque as pessoas muitas vezes começam a trabalhar e não sabem nem direito o que tem para fazer. Às vezes o próprio dono tem dificuldade de dizer o que a pessoa tem que fazer. E aí acaba colocando ela, você vai ser um faz-tudo. Aqui você vai ter que dirigir o carro, atender cliente, vender, lavar o banheiro. Legal, uma empresa pequena, realmente, a gente tem que fazer de tudo. Só que à medida que a empresa vai crescendo, essa pessoa, ela continua fazendo isso. E às vezes o salário dela não vale a pena pagar um salário para essa pessoa para ela continuar lavando o banheiro, né? Então seria mais interessante você contratar uma pessoa específica para a área de limpeza e deixar com que essa pessoa que já aprendeu muito no seu negócio livre para fazer outras questões mais importantes, mais interessantes, mais estratégicas, de acordo com a necessidade e capacidade dela. Então, a gestão de pessoas, ela primeiramente você tem que olhar esse organograma, né? Essa estrutura organizacional do seu negócio. E aí você tem que ver também o seguinte, qual a minha meta de crescimento, aonde eu quero chegar, né? Então, quando você sabe onde você quer chegar, você entende o seguinte, minha empresa hoje é pequenininha, mas eu quero que ela se torne grande. E para ela se tornar grande, o que eu vou precisar? Qual a estrutura que eu vou precisar de pessoas? E aí você já começa a definir isso hoje. Porque toda vez que você for contratar uma pessoa, você já vai ter que fazer um perfil, né? Definir um perfil de pessoa, de profissional que você vai ter você vai querer contratar. Quais são as funções que ela vai exercer, né? Em que área que ela vai trabalhar, qual vai ser o salário, qual o horário de entrada, de saída. Você tem que ter uma ficha para cada funcionário e para poder fazer a organização disso. E também criar metas, né? Criar meta para esses funcionários, criar meta para essas pessoas, meta de trabalho, meta de produtividade, meta de venda, não só meta de venda, né? Muitas vezes também as pessoas estão preocupadas muito com venda, mas tem meta de produtividade, eu tenho meta de abertura da loja, meta para horário de fechamento, abertura de caixa, limpeza, qualidade, né? Então você tem que estabelecer esses vários indicadores aí para que a sua equipe realmente tenha um desenvolvimento e atinja os resultados que você precisa. E depois da gestão de pessoas, o próximo passo é a liderança, né? Que está ali dentro da gestão de pessoas, mas eu deixei separado porque eu acho uma característica importante. O líder, você que é o dono da empresa, o gestor, você tem que ser um líder que desenvolve novos líderes, né? Porque um líder que simplesmente vai lá e dá chicotada no funcionário, esse aí não existe, ele não está conseguindo crescer, não está conseguindo desenvolver, não está conseguindo fazer que sua empresa se desenvolva. Para que sua empresa realmente cresça, você tem que ser um líder que desenvolve líderes. E esses líderes também têm que desenvolver líderes. O tempo todo esse processo de desenvolvimento de liderança ele tem que acontecer dentro da sua empresa. Por quê? Porque se você sabe criar um líder, esse líder vai fazer o teu negócio andar sozinho. E aí ele também, se ele não souber criar um novo líder, a empresa vai ficar estagnada dependendo só dele. Então ele tem que desenvolver novos líderes. Dessa forma, você consegue crescer, esse funcionário consegue crescer e ele vai puxando, né? Então a empresa vai crescendo, líder, desenvolvendo líder, que vai crescendo, que vai crescendo, que vai crescendo. Então é muito importante que você tenha essa mentalidade. Aprenda a liderar, né? Você tem que trabalhar principalmente o seu autoconhecimento. O bom líder é aquele líder que se conhece, sabe quem ele é, suas forças, suas fraquezas, né? A gente tem medo, né? A maioria das pessoas tem medo. O coach ele ajuda bastante nesse processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, mas você precisa se conhecer, porque quando você se conhece, você se potencializa, você sabe quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos.
E você se conhecendo, você também vai conhecer o outro, você vai conhecer também o seu funcionário. Outra coisa que você precisa fazer é ter autodomínio. O que é autodomínio? Autodomínio é você saber como você reage na vida quando você está sob pressão, por exemplo. Muitas vezes tem pessoas que quando estão muito nervosas, muito agitadas, muito estressadas, elas são grossas, rudes com os funcionários. Se você não tem autodomínio, tem gente que até parte para agressão física dentro da empresa. Mas você tem que ter autodomínio, você tem que ter autocontrole, né? Então você tem que saber se controlar nas mais diversas situações. Se você não sabe o que fazer quando existe um problema muito grande, é complicado, né? Você está de frente ao negócio. Então você tem que aprender ferramentas, né? E existem várias formas de você ter autodomínio. Mas primeiro, você tem que entender quais são os sentimentos que estão por trás, né, de tudo que está acontecendo no seu dia a dia. Uma dica que eu te dou é o seguinte: imagine que existe um outro você, né, que está ali olhando para você durante o dia inteiro e analisando, né? Então para analisar, chega à noite e analisa. Poxa, o que eu fiz durante o dia, né? Então é como se você fosse um cientista, né, olhando para você mesmo e fazendo uma análise e vendo tudo o que aconteceu, os sentimentos que aconteceram e as reações, né? Então assim, a gente não consegue controlar essas emoções, mas a gente pode controlar as reações que a gente tem para cada emoção dessa que a gente tem no nosso dia a dia. E aí quando você controla essa reação, você aprende a relaxar, você aprende a esperar um pouquinho, respirar antes de responder, né? Não tomar nenhuma decisão sob pressão, sobre emoção. Você vai ver que também você vai ter resultados bem melhores na sua empresa, bem melhores no seu negócio. E outra coisa que você tem que fazer sempre, isso você está fazendo agora, nesse exato momento, é buscar o autodesenvolvimento, é estar sempre buscando aprender algo novo. Não existe essa coisa de que eu já sei tudo, né? Não existe. O mercado está em constante mudança, né? A única certeza que a gente tem é que o mercado muda o tempo todo. Então você tem que estar aprendendo sempre algo novo e também passando essas informações para os seus funcionários, para os seus líderes, né? Você tem que aprender algo novo, aprender mais sobre o mercado, aprender sobre o seu produto, aprender sobre o seu negócio, aprender sobre gestão, aprender sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, autodomínio, autocontrole. Tudo isso você tem que aprender. Quanto melhor você for nessas áreas, quanto melhor você for na área financeira, processo, pessoas, liderança, quanto melhor você for, seu negócio vai ter muito mais resultado, vai ser muito melhor, você vai ter muito mais lucro, você vai conseguir não só ganhar o seu dinheiro, mas realmente cumprir uma missão de ajudar as pessoas, né, os funcionários a crescer, porque todo mundo vai depender de você. Quem trabalha na sua empresa, eles dependem de você. É você que bota a comida na mesa dessas pessoas, é você que educa essas pessoas dentro de certos limites, né? Os filhos dessas pessoas vão para as escolas baseado no dinheiro que você paga, no salário que você paga. Então, eu acredito realmente que um Brasil melhor é feito de empresas melhores. Se as empresas são melhores, elas estão empregando mais, e aí cadê o desemprego, né? Então, eu acredito que o meu papel é justamente estar ajudando nisso, ajudando as empresas sendo melhores, ajudando as empresas a crescer, e com isso elas empregam mais, e aí diminui a taxa de emprego. Olha o poder que eu tenho, né? Ajudando os empresários, né? Tem muita gente que acha que os políticos vão resolver tudo. Não, não vão, cara. Não pensa que assim, o problema está com o outro. Não, não está. O problema do país, o problema da sua empresa está com você. Você tem que bater no peito e dizer assim: o problema é meu, eu vou resolver esse problema. Então, você que tem o poder de resolver a sua empresa, é você que tem o poder de melhorar esse país, dando mais emprego, fazendo sua empresa crescer, ter mais lucro, ganhar mais dinheiro. E eu acredito que eu estou ajudando dessa forma, ajudando o país a ser um pouquinho melhor, quando eu ajudo os empresários, quando eu ajudo você a crescer, a se desenvolver. Ok? Bom, espero que você tenha gostado aí dessa palestra. Eu fiz com bastante carinho, reuni o que tinha realmente de melhor. E a dica que eu te dou vai lá no meu canal no YouTube, Paulo Matos Master Coach. Tem uma planilha específica de fluxo de caixa, você vai poder assistir, aí tem detalhadamente como fazer o fluxo de caixa. Tem diversos vídeos lá sobre empreendedorismo, liderança, coaching, e eu estou sempre alimentando lá o meu canal para poder ter muitas novidades, muita informação que podem te ajudar aí no seu negócio. Ok? Então me segue lá no YouTube, também tem mais páginas no Facebook, também é Paulo Matos Master Coach, Instagram, a mesma coisa, Paulo Matos Master Coach, ok? Tem LinkedIn também, então você pode me seguir em qualquer uma dessas redes ou em todas elas, tá bom? Bom, espero que você tenha sucesso, espero que você tenha gostado, obrigado aí por ter me ouvido até agora. Se você quiser também trocar uma ideia comigo, entra no meu site, é paulomatoscoach.com.br, entre em contato comigo, manda um e-mail, que a gente vai estar discutindo. Pode também me caçar aí pelas redes sociais, que eu vou estar te ajudando na medida do possível.
Ok? Então é isso. Obrigado, um grande abraço, sucesso!